Olá, desbravadores! Eu sou a Lara do canal Enigmático e vou trazer mais um episódio curioso para vocês. Aconteceu em 13 de novembro de 1974. Amityville é uma pequena cidade lá nos Estados Unidos, que fica a alguns quilômetros de Nova York. No início da década de 70, ela ainda não era conhecida como a casa assombrada mais famosa do mundo, até que algo muito assustador aconteceu. E então, vamos desvendar essa história? Era a noite de 13 de novembro de 1974 e às 3h15 da madrugada, sombria, Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, segurando um rifle na mão com um silenciador, se dirigiu a cada um dos quartos da casa onde morava e assassinou sua família, incluindo 2 irmãos e 2 irmãs, além de seus pais, enquanto estavam todos dormindo. As vítimas eram seu pai, um negociante de carros, Ronald DeFeo, com 43 anos, sua mãe, Louise DeFeo, com 42 anos, e seus irmãos e irmãs, Dawn, com 18 anos, Alison, com 13, Mark, 12 anos, e John Mettel, com 9 anos. Ronald, então, foi até o Henry's Bar em Amityville, Long Island, Nova York, e disse às pessoas que estavam lá: "Vocês têm que me ajudar. Acho que minha mãe e meu pai foram baleados." Gente, que sinistro, né? Depois de dar tantos tiros com o rifle, ele ainda disse que achava que a sua família foi baleada. Ronald Jr., junto com algumas pessoas, foram para o número 112 da Ocean Avenue, que era perto do bar, e lá se depararam com uma cena chocante: os pais de Ronald DeFeo assassinados em suas camas. Joe Reese, que estava junto, fez uma ligação de emergência para a polícia do condado de Suffolk, pedindo socorro. A polícia fez a busca e se deparou com uma tragédia real. Além dos pais, encontrou o restante da família, os filhos, todos também mortos em suas camas, e estranhamente, todos deitados de bruços. Isto é um mistério até hoje. Não se descobriu porque estavam nessa posição. Gente, será que foi algo paranormal? Ronald Jr. não assumiu o crime no início e fingiu estar assustado com o que aconteceu. Que mente sombria essa dele, né? Porém, DeFeo, ao ser entrevistado na delegacia, apareceram as inconsistências nessa versão. Então, no dia seguinte, ele acabou confessando a autoria dos crimes. Mais tarde, ele disse que havia cometido os assassinatos ordenados por vozes que ouviu na casa e afirmou que teria sido ajudado por outros familiares para cometer os crimes. Bom, eu acho mesmo é que a mente dele era, na verdade, doentia, gente. Ele disse aos detetives: "Quando comecei, eu simplesmente não conseguia parar. Passou tão rápido." Bom, tendo sido por uma possessão demoníaca ou mesmo um surto psicótico, a verdade é que Ronald DeFeo foi condenado e sentenciado a 25 anos de prisão. Ele morreu na prisão em 2021, sempre afirmando ter ouvido vozes que o mandaram matar a família e contando que quando morava na casa, todos os dias, por volta das 3h15 da madrugada, ele era acordado por uma voz que dizia: "Mata a tua família, mata a tua família." Ai, gente, que medo, isso é sinistro. Seu advogado alegou insanidade, já que Ronald havia sido diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. Porém, ele era um usuário de drogas, como LSD e heroína. Como eu contei antes, na investigação, a perícia constatou que
todas as vítimas estavam dormindo de bruços no momento em que foram baleadas. Algo muito improvável, já que Butch teria agido sozinho. E apesar do barulho alto do rifle, ninguém acordou com os disparos. Onde se constatou que o rifle tinha um silenciador. Ninguém da vizinhança também ouviu nada, gente. Tudo foi realmente muito sinistro e enigmático. A perícia não encontrou sedativos nos organismos das vítimas, o que poderia até justificar o fato de estarem dormindo tão profundamente. Parece que Butch teve ajuda ou os DeFeo realmente tinham um sono muito profundo. Ah não, será, gente? Quem é que dorme assim quando está sendo assassinado? No ano de 1975, um ano após a tragédia em Amityville, George e Kathleen Lutz compraram a casa por $80 mil, preço bem abaixo do mercado. Logo se mudaram para lá, levando 3 filhos de Cat, de um casamento anterior. 2 meninos e uma menina. Daniel, de 9 anos, Christopher, de 7, Melissa, de 5 anos e ainda o cachorro da família, um labrador. Antes da mudança, George, sabendo dos acontecimentos passados na casa, pediu para um padre, o padre Ralph J. Pecoraro, para benzer a casa. Ele foi assim que jogou água benta, o padre começou a escutar uma voz maligna e apareceu um enxame de moscas voando no quarto e atacaram o padre. A porta se abriu sozinha e com força, e ele ouviu uma voz que estava mandando para que ele saísse de lá imediatamente. O padre ficou tão impressionado e assustado que nunca mais quis voltar e aconselhou Cat Lutz a desfazer o negócio, pedindo para que não mais usasse aquele quarto de costura onde esses eventos tinham acontecido. Parecia mesmo que existia algo do outro mundo ali. E pelo jeito, gente, não era do bem não, tá? A família resolveu ficar e já nos primeiros dias começaram a passar por eventos assustadores naquela casa. Na famosa casa número 112 da Ocean Avenue. Alguns desses eventos relatados foram a porta da garagem que abria e fechava sozinha, facas, talheres eram vistos caindo e se movendo na cozinha, os seus filhos menores levitavam, odores estranhos, gosmas verdes apareciam escorrendo nas paredes e fechaduras. Os cômodos ficavam gelados na casa sem nenhum motivo aparente, e fora as moscas em grandes quantidades que apareciam em todos os cômodos da casa. Um espírito mantinha contato com a filha pequena, a Missy, que tinha o apelido de Melissa. Ou era o contrário, gente? Ela começou a falar sobre seu amigo imaginário e dizia que ele se chamava George. Depois ela fez alguns desenhos ali que mostravam seu amigo como sendo parecido com uma figura de um porco de olhos vermelhos e brilhantes. Gente, que amiga imaginária estranha é essa? Em uma noite de Natal, George estava trancando a casa de barcos e olhou para as janelas da casa. Em uma delas ele viu Missy com George, a sua amiga imaginária, e estava atrás da menina. Quando subiu correndo, encontrou ela dormindo tranquilamente na sua cama. Porém, a cadeira de balanço ao lado da cama da menina estava se embalando sozinha, sendo que não tinha ninguém visível, né, gente, sentado lá na cadeira. Gente, será que era George, o porco de olhos vermelhos que estava sentado embalando a cadeira de balanço? Essa criatura assombrosa também costumava aparecer nas janelas da casa. George também relatou acordar frequentemente às 3h15 da madrugada. E esse a gente sabe que foi o horário que a perícia afirmou que era a hora do massacre dos DeFeo, né? Kathleen Lutz contou ter visto uma janela sendo aberta e fechada em seu quarto de costura. E também relatou ter visto a sua imagem refletida no espelho como se ela estivesse assim toda enrugada e bem mais velha do que ela realmente era.
Dizem que ela morreu anos depois de uma doença que a fazia envelhecer rapidamente. Que estranho, gente, parecia uma premonição. As atividades paranormais começaram a piorar, deixando a família muito assustada. Uma freira, antes de entrar na casa, passou mal quando chegou na porta, e o cachorro da família se recusava a entrar. Kate Lutz acordava todas as manhãs, toda machucada e cheia de feridas pelo corpo. Foi visto também um homem com capuz branco, com uma marca de bala rondando a sala. Os crucifixos sempre apareciam invertidos, de ponta cabeça. Eram sentidos odores, às vezes de perfume, às vezes de enxofre e muitas vezes de excrementos na casa. Uma vez os filhos dos Lutz chamaram Cat e mostraram um estranho líquido preto dentro das privadas. E também algo muito assustador aconteceu. A Missy foi encontrada subindo no teto da casa e disse que ia pular. Quando seu padrasto salvou ela, ela falou que ia se matar porque sua amiga Jude a obrigou, já que ela brincaria com ela ali e ficariam juntas para sempre lá no além. Gente, que amiga é essa, né, gente? A amiga da onça, bem que eu achei ela estranha. Cat Lutz descobriu um quarto vermelho no porão da casa. Esse quarto era onde Ronald DeFeo, o assassino, dizia que ouvia as tais vozes. A história que contam é que lá nesse quarto, um bruxo que fugiu de Salem começou a torturar pessoas no porão com muita crueldade. Gente, será que isso era verdade? Bom, não sei. George Lutz, mais tarde, alegou que descobriu o quarto vermelho em uma passagem assim atrás das prateleiras, lá no porão. Estranho é que esse pequeno quarto nunca existiu na planta do imóvel. Em relatos da família, foi dito que o labrador com o nome de Harry se recusava a chegar perto da porta desse cômodo também, e se encolhia todinho, morrendo de medo ao se aproximar. Moradores anteriores disseram que a usavam apenas para guardar mantimentos, ou seja, não tinha nada, né, gente? Com todos esses acontecimentos, no mínimo assustadores, a família fugiu de casa de madrugada e sequer voltaram para pegar suas coisas, deixando tudo para trás, inclusive o barco. A casa ficou ali do jeitinho que estava na hora que eles fugiram. George e Kathleen passaram por testes de detector de mentiras quando relataram os acontecimentos da casa, e ambos passaram nos testes. Até sua morte, em 2006, George manteve sua versão de que tudo o que aconteceu na casa sinistra em Amityville era verdade. Meses após os Lutz terem fugido apavorados da casa de Amityville, uma TV visitou a casa para filmar uma investigação paranormal. Eles eram chamados de caçadores de fantasmas. Logo que encontraram a casa do jeitinho que foi deixada. Inclusive, gente, as louças ainda estavam por lavar e tinha um bolo que a mãe fez para os filhos ainda em cima da mesa da sala. A casa parecia ainda do mesmo jeito que foi deixada, já que a família levou apenas os documentos, e esses documentos eles pediram a alguns amigos para buscar uns dias depois que eles fugiram. A mobília que estava na casa ainda pertencia, na verdade, aos DeFeos, pois a casa havia sido vendida com tudo dentro depois dos assassinatos. Somente os objetos eram da família Lutz. Para vocês terem uma ideia, gente, os filhos dos Lutz dormiam nas mesmas camas em que os filhos dos DeFeo foram os mesmos colchões. Isso mostrou bem a pressa e desespero da família ao sair fugida durante a madrugada. A investigadora paranormal Laura Didio disse à rede ABC que era como uma festa do pijama do além. Gente, quem iria a uma festa do pijama assim? Você iria? Bom, eu não. A equipe tirou várias fotos do interior da casa. Em uma delas,
foi registrado um menino fantasma olhando de dentro de um dos quartos acima da escada. Gente, essa foto existe e eu tô colocando aqui para vocês verem. Eu fiquei meio impressionada, fiquei meio hipnotizada olhando para essa foto, depois fiquei com medo de ter ficado olhando muito tempo, tá? Os investigadores afirmaram que sim, existiam presenças demoníacas na casa. Após muitas entrevistas cedidas pelo casal Lutz sobre sua experiência na casa e também um livro, Horror em Amityville, outros muitos investigadores foram à casa levados por sua curiosidade e resolveram fazer suas próprias investigações no local. O casal mais famoso foi o casal Ed e Lorraine Warren. Edward, mais conhecido como Ed, e Lorraine Warren foi um casal de investigadores paranormais responsáveis por desvendar diversos casos de atividades sobrenaturais. Entre os mais famosos estão Annabelle, Amityville, Snake Decker e Enfield Poltergeist. Autores de diversos livros sobre casos de aparições demoníacas, Ed era um demonologista e Lorraine uma sensitiva médium. Em fevereiro de 1976, os Warren, sabendo sobre os acontecimentos assustadores vividos pelos Lutz, decidiram então ir até Amityville para investigar junto com uma equipe de paranormais e cinegrafistas. Lorraine se sentiu mal logo que entrou no quarto de costura. Ela contou que entrou na casa levando uma relíquia do Padre Pio e quando entrou em um dos quartos, o Padre Pio, já falecido, apareceu para ela. Dias depois, um fotógrafo que estava lá na investigação mostrou uma foto tirada da casa onde aparecia um padre. Ela o reconheceu logo como sendo o Padre Pio e o guardou no quarto dela. Segundo o casal, a casa de Amityville teria sido invadida por espíritos demoníacos e já foi o pior caso que investigaram e disseram que os espíritos até seguiram eles até em casa. Lorraine, ao ser perguntada sobre o que encontrou na casa, afirmou: foi a personificação do mal. A repercussão foi imediata e mais tarde o ocorrido se transformou em um caso judicial. Posteriormente, diversos investigadores paranormais foram ao local para averiguar a situação. Porém, muitos disseram que não sentiram nada e que o caso poderia ser uma grande farsa. As histórias tenebrosas contadas pela família Lutz deram origem ao livro Horror em Amityville, The Amityville Horror, no original em inglês, que foi adaptado para o cinema e virou um grande sucesso. No ano de 1979, no dia 27 de julho, foi lançado nos Estados Unidos o famoso filme lotando as telas de cinemas. Na obra, os eventos vivenciados pela família Lutz e pelo padre foram mostrados assim com um certo exagero. A mesma obra teve algumas refilmagens e cada uma com um toque a mais de acontecimentos sinistros. Quase 40 anos após os Lutz fugirem de casa em Amityville, Daniel Lutz, um dos filhos de Cat, que tinha apenas 10 anos na época, quando morou na famosa casa de Barks, resolveu quebrar o silêncio e contar a sua versão da história sobre o que viveu na época. Legal, né, gente, ouvir a versão dos filhos? Ele foi entrevistado pelo diretor Eric Walter em 2013. Naquele ano, o diretor lançou um documentário My Amityville Horror, contando as experiências de Daniel na casa que se tornou a inspiração para a franquia de filmes The Amityville Horror. Daniel contou que o endereço era para ser a casa dos sonhos, 6 quartos, a piscina e a casa de Barcos
fez a família apelidar o imóvel de High Hopes, altas esperanças, mas ao contrário disso, foi um verdadeiro pesadelo. Em suas palavras, eu não sabia de nada do que aconteceu lá até o dia que entrei na casa. A mãe disse-nos: há algo que eu quero que vocês saibam. Havia uma família aqui que foi assassinada. Ela perguntou se nos incomodaria, mas quando você tem aquela idade, mal sabe o que é um assassinato. Ele contou que se sentiu desconfortável na casa, apenas 2 horas depois de se mudar. Ele falou: meu trabalho foi a de colocar caixas dentro. Depois fui para a sala de jogos da casa e encontrei cerca de 4 ou 5 centenas de moscas zumbindo em torno. Eu comecei a bater nas paredes das janelas com um jornal. Eu matei uma centena de moscas em cerca de 5 minutos. Então eu corri para as escadas para dizer à mamãe e voltei para onde as moscas estavam. E elas tinham sumido, ido embora. Mesmo os jornais tinham sumido. Ele também lembrou do dia que algo assustador o pegou. Eu estava no 2º andar, onde a escada foi projetada na parede. Levantei-me e não tinha controle sobre mim mesmo. Minha mãe estava a 4 metros atrás de mim e eu estava em choque. Algo me tinha tocado. De algum lugar da sala, ouvimos uma voz misteriosa que disse: és tu. Em seu relato, ele disse que ele e seu irmão Christopher levitaram juntos. Nas suas palavras: meu irmão e eu compartilhamos uma experiência de levitação na cama. Nós dois acordamos e nossos pés e cabeças estavam batendo um no outro e a esmagar-nos e contra o teto do quarto. Depois disso, a mãe me disse: vá preparar sua mala. Nós estamos indo para a casa da avó. Vamos sair daqui. Eu não sabia naquele dia que nunca mais voltaria para a casa de Amityville. Ele contou que nunca mais voltou à cidade e disse que o mal foi trazido à casa pelo seu padrasto, George Lutz, e que George fazia atividades ocultistas e foi o responsável por abrir a porta para os demônios. Depois disso tudo saiu do controle. Daniel disse chorando que eu só queria que alguém tivesse acreditado em mim. Isso esteve em meus sonhos durante toda a minha vida. Sonhos, gente, para mim isso é um verdadeiro pesadelo. Daniel disse que seu padrasto tinha dezenas de livros sobre magia e afirmou que foi George viu George movendo uma chave inglesa telecineticamente em sua garagem na antiga casa. As crenças e práticas de George desencadearam o que estava acontecendo na casa. Ele disse em voz trêmula: foi como um truque de mágica que deu errado e você não conseguia mais desligar. Daniel Lutz também lembrou que sonhava com o cachorro da família enlouquecendo e quase se enforcando com a coleira ao tentar pular o cercado enquanto a porta da garagem se debatia. Em suas palavras, a família inteira estava assistindo a batidas na porta da garagem e de cima para baixo. Eu fui lá com George e estava pendurado do lado de fora da porta e algo me puxou para o outro lado. Ou puxou George? Acho que foi o George. Ele lembrou que quando ele e seu padrasto voltavam da garagem e olharam para a janela do quarto de sua irmã, de 5 anos, a Missy, viram um tipo de personagem de desenho animado, um tipo de um porco furioso, com dentes de lobo e olhos vermelhos como raio laser. Gente, essa é a versão dele lá da história do amigo imaginário, que o Lutz contou lá em cima, o padrasto. Mas olha a versão de uma criança de um amigo imaginário da irmã, gente. Tinha até raio laser. Será que ele misturou aí com os desenhos animados que ele via na época? Eles foram correndo até o quarto da irmã e viram uma cadeira de balanço vazia, balançando aí de um lado para o outro. Ele disse que detestava George Lutz
e que seu padrasto batia nele e nos seus irmãos com uma colher de pau. Olha, gente, será? Um dia antes da fuga, Daniel lembra que sua mãe machucou a mão quando uma janela caiu misteriosamente sobre ela. Daniel também afirmou que um espírito entrou pela cozinha, jogando uma faca do armário e sentando na cadeira da mesa de jantar. Aí deixou ali na cadeira uma marca no assento. Ai, gente, isso é muito sinistro, que medo! George Lutz contou que naquela mesma noite viu o rosto de Cat se transformar em uma velha e que mais tarde viu sua mãe levitando da cama. Daniel Lutz diz ter ficado traumatizado depois que morou naquela casa. Lógico, né? Até eu ficaria. Ele saiu de casa quando tinha apenas 15 anos e durante muito tempo viveu como um sem-teto. O diretor Eric Walter não acreditou nos relatos, mas ao mesmo tempo afirmou que, em suas próprias palavras, uma família não abandonaria tudo e fugiria no meio da madrugada, a menos que estivesse genuinamente assustada. Concordo. E você? O que acha que realmente aconteceu lá na casa de Barcos em Amityville? Será mesmo que tinha algo demoníaco tomando conta da casa? E o Padre Pio? Será que apareceu mesmo lá para Lorraine na casa? Até o próximo episódio e que a vontade de desvendar esteja sempre com vocês.